O assunto desta noite é algo diferente. Se você não está familiarizado com nossa terminologia, vou convidá-lo a ouvir com atenção. É sempre sobre o mesmo tema, na verdade, que Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Em 1803, William Blake escreveu uma carta ao seu amigo Capitão Boots. Nesta carta ele disse que acabará de completar o poema Jerusalém, e disse: Posso elogiá-lo, porque não ouso fingir ser outro senão o secretário, os autores estão na eternidade. E considero o maior poema que este mundo contém. É endereçado ao nascituro amanhã. É uma alegoria sublime. Bem, neste poema, se você leu. E posso lhe dizer, não faça nenhum comentário sobre ele, apenas leia. Se você não conseguir entender a princípio, leia-o indefinidamente. É pura visão. Ele usará certas palavras que você pensará, por que ele usou uma palavra como essa? Mas eventualmente todos eles vêm à tona e você entende por que ele usou essas palavras. Ele não estava tentando confundir, estava simplesmente escrevendo algo que exercitaria a mente do homem. E nisto ele afirma que os estados espirituais da alma são todos eternos. Distinguir entre o homem e seu estado atual. Ele fala desses estados eternos, eles estão todos consertados para sempre. Mas o homem deve aprender a distinguir entre o homem e o seu estado atual. Então ele faz a declaração. Assim como o peregrino passa enquanto o país permanece permanente, os homens passam, mas os estados permanecem permanentes para sempre. Assim, o pobre está apenas no estado de pobreza, o homem rico está em estado de riqueza, o homem fraco e o homem forte, o homem que é conhecido, o homem que é desconhecido, todos estes são apenas estados. Você e eu, o homem de quem ele fala, poderíamos passar a qualquer momento de qualquer estado para outro, e ao ocupá-lo nós o fertilizamos. Na verdade, ao entrarmos em um estado, o tornamos vivo, porque somos a presença viva. À medida que entramos num estado, é como um ovo que penetramos sem quebrar a sua casca, penetramos nele, fertilizamo-lo, e então, se permanecermos fiéis a ele, ele cresce e dá o fruto que deve dar porque todas as coisas produzem depois sua espécie. Mas as pessoas agora saltam deste nível para o outro no mesmo poema. Ele fala de 27 céus que Los martelou na concha mundana, 27 céus e suas igrejas. Tenha em mente que ele foi um dos maiores estudantes das Escrituras. Ele sabia lê-lo em hebraico, sabia lê-lo em grego e era um mestre da língua inglesa. Este é Blake que nunca foi à escola, nunca viu o interior de uma escola, mas aprendeu sozinho hebraico, latim, grego, italiano e sabia ler as escritas antigas. Tão poucos, se é que algum, poderia transcendê-lo no conhecimento das Escrituras. Então ele fala de 27 igrejas, 27 céus. Agora, se ele as relacionou com as 27 letras do alfabeto hebraico, há 22 originais e 5 finais, então há 22 letras e 5 letras extras, totalizando 27. Se ele quis dizer isso dessa maneira ou não, não é revelado em seu livro. Mas foi isso que ele fez, ele tomou a genealogia de Jesus tal como nos foi dada no livro de Lucas, que começa, como vocês sabem, vem com Adão. No livro de Mateus começa com Abraão, o que é um grande salto. No livro de Lucas começa com Adão, e ele o aceita sem quebrar nenhuma palavra que você encontrará naquele livro. Então, se você não tem Jerusalém, você pode pegar o livro de Lucas esta noite e ver como ele começa. Ele começa com Adão, depois vai para Sete, ele pula Caim e Abel, ele vai para Sete assim como faz a genealogia, e ele volta todo o caminho e chega a Lameque. Bem, isso dá 9. Ele afirma que eles são hermafroditas, este é o início da jornada do homem, todo hermafrodita. Então ele salta para o próximo que é Noé, um novo começo, e de Noé ele vai para Terá, que nos dá 11,
sendo Terá o pai de Abraão. Mas ele parentera. E então você tem uma coluna de 9, a segunda coluna de 11, que nos dá 20, e a estes ele chama. Ele não os chama de estados, ele quer dizer estados. Ele os chama de céus e suas igrejas. Aí ele começa a terceira coluna e são apenas 7. A terceira coluna ele começa com Abraão, e ele vai para Abraão. Esse é o último nome na genealogia de Jesus que ele usará. Depois ele vai totalmente diferente. De Abraão ele vai para Moisés, para Salomão. E, a propósito, Salomão não está na genealogia de Jesus no livro de Lucas. Está no livro de Mateus, mas não no livro de Lucas. Então ele vai de Abraão a Moisés, de Salomão a Paulo, que certamente não está na genealogia de Jesus, depois vai para Constantino, Carlos Magno e termina com Lutero. Imagine isso! E então ele disse. Depois de Lutero, o círculo começa tudo de novo. Esta noite, simplesmente consideraremos isso em nosso mundo interessante aqui, que vai de Abraão a Lutero. Mas a ênfase está no quarto que é Paulo, pois a sua é realmente visão, verdadeira visão. Se você voltar a Abraão, a primeira geração de Abraão, o segundo é Isaque, o terceiro é Jacó, e então o quarto, como mencionado nas Escrituras, seria o filho de Jacó, mas se chama Judá. O quarto. Ele começa com o quarto e Judá é o quarto dos 12 filhos. Você avança agora em Davi, ele é o quarto e o último dos filhos de Jessé. Ele está escolhendo um certo estado místico neste mundo através do qual irrompe, Cristo irrompe no mundo. Agora ele escolhe Paul e Paul é o quarto que ele nomeia nesta série. Vamos hoje à noite olhar para Paulo. O nome de Paulo era Saulo. Você conhece a definição de Saulo? É uma palavra hebraica, encontramos tudo através do hebraico, a palavra Saulo, como chamava o menino que você e eu conhecemos como Paulo. Paulo nunca é mencionado em nenhuma fonte antiga não bíblica, ele é mencionado apenas nas Escrituras. Aqui Blake trata Paulo como um estado, não como um homem. Como você é um homem e eu sou um homem, ele trata Paulo como um estado. Vamos ver o estado de Paulo esta noite e ver como você pode entrar nele, se ainda não está nele. Espero que você seja. Primeiro, seu nome é Saulo, e Saulo é definido na concordância como desejar, pedir, buscar, ser zeloso ao ponto de não poder desviá-lo de seu propósito direto. Você não pode desviá-lo de seu propósito, esse é Saulo. Sua fome era por uma experiência de Deus, e nada neste mundo poderia satisfazer essa sede, exceto uma experiência de Deus, nenhum argumento do homem. Ele tinha que experimentar Deus. A palavra Paulo que ele traz depois da experiência significa desistir, parar, chegar ao fim. Ele chegou nisso. Ele chegou ao fim, e experimentou Deus. Assim, na história de Atos, falando agora de Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele responde: Quem é você, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus, a quem vocês perseguem. Esse é o começo da história de Paulo. Que somente quando essa fome atinge o homem, uma fome que nada neste mundo pode satisfazer, mas uma experiência de Deus, é que o homem entra no estado chamado Saulo. Se esta noite você puder ficar satisfeito com $1 bilhão como substituto para uma experiência de Deus, você ainda não está naquele estado chamado Saulo. Se esta noite a fama significa mais para você, se esta noite algum grande estado neste mundo significa mais para você do que experimentar Deus, bem, então você ainda não alcançou o estado chamado Saulo. Mas quando nada importa, você virará as costas para toda a riqueza do mundo, para toda a fama do mundo, para tudo neste mundo, e não ficará satisfeito com nada além de uma experiência de Deus para provar que Deus existe. Então você está no estado.
E nenhum poder no mundo pode impedir você de satisfazer essa fome, pois Deus criou o homem não para frustração, mas para satisfação. Isto não é algo para o qual o homem foi feito, o homem é objeto do amor de Deus. Ele nunca o teria feito se não o amasse, e Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus, e ele o conduziu através desses estados. Então você pode esquecer o estado de Adão, até Lameque. Ele chama isso de hermafrodita. É algo que é um estado primitivo pelo qual todos passam. Na segunda coluna, você pode esquecer isso também, isso é de Noé a Terá. Ele chama isso de uma forma estranha, ele disse. Estes são os machos fêmeas, um macho dentro de uma fêmea, como uma arca em uma cortina. Não tente entender, deixe como está, é uma visão. Na terceira coluna, ele os chama de homens-mulheres. E este é o ponto interessante, uma fêmea escondida dentro do macho. É onde estamos agora. Independentemente do seu sexo atual, estamos nesse estado. Há uma fêmea escondida dentro do macho, porque você não é mulher ou homem, você é homem. Você é o usuário da vestimenta, e quer você use a vestimenta como homem ou como mulher, existe em nosso estado atual, ele chama isso de forma de dragão, a fêmea escondida dentro do macho. Se a fêmea estiver escondida dentro de mim, posso gerar a criança. E isso só acontece naquela seção de Abraão a Lutero. Portanto, este é o estado feminino-masculino em que nos encontramos. Você não sabe, mas tive a experiência de ver a fêmea. Deixa-me partilhar contigo. Uma noite, fiquei completamente acordado, mais do que estou agora, porque nesses estados há uma translucidez da mente, e aqui, acima de mim, está esta mulher linda e gloriosa. Nunca vi nada antes ou depois comparável à beleza desta mulher. E abaixo de mim aqui está a fera mais monstruosa do mundo, coberta de pelos da cabeça aos pés, um pelo amarronzado amarelado cobre todo o corpo, e é um monstro. Parece um macaco. Eu olhei para esta bela criatura e este ser monstruoso está chamando esta pessoa de mãe. E fiquei tão irritado que bati nele e ele continuou chamando aquela pessoa de mãe. Ela é minha mãe e eu venceria. Quando eu venci, ele se regozijou e tinha uma voz gutural, mas ainda assim era um macaco. E aqui estava essa coisa brilhando com meus golpes. À medida que eu vencia, ele ficava mais forte, tanto amava a violência. Então, naquele momento, eu soube, sem sombra de dúvida, que aqui estava a minha criação. Aqui estava a personificação de todas as minhas energias mal gastas. Cada momento da minha vida em que fui violento em vez de amoroso, quando fui odioso, quando fui mau, quando enganei alguém, cada ato desagradável de minha parte resultou. Tornou-se a personificação de todas as coisas desamorosas que eu já fiz. E eu sabia disso. Então, não consigo descrever o sentimento que tomou conta de mim, decidi ali mesmo. Não fiz nenhuma promessa a ninguém, apenas a mim mesmo, que se demorasse a eternidade eu o redimiria. Não importa a dor que eu sofreria para redimi-lo, mesmo que demorasse a eternidade, eu o redimiria. Com a minha promessa feita e a profunda convicção interior consolidada, diante dos meus olhos ela derreteu, a coisa toda derreteu e não deixou nenhum vestígio de ter estado presente. Mas à medida que derreteu, as energias que possuía passaram através de mim e senti uma força que nunca tinha conhecido antes. À medida que passava por mim, minha energia mal gasta retornando para mim, esta mulher brilhava, ela brilhava como o sol, e linda além do sonho mais selvagem do homem. Então Blake disse, nesta seção há o homem-mulher, a mulher dentro do homem. Portanto, todos, independentemente do sexo, naquela seção entre Abraão e Lutero são o ser dragão onde na verdade carregam dentro de si uma mulher feita de todas as coisas adoráveis do mundo. Que cada vez que o homem usa amorosamente sua imaginação em nome de outra, esta brilha e aumenta a beleza desta mulher que está escondida dentro de si. É isso que pode gerar o menino Jesus e trazê-lo a este mundo. Então aqui, quem é Paulo? Ele não é mencionado em nenhuma fonte antiga não bíblica, mas aqui,
ao lado do personagem central das Escrituras, ele é o mais importante. Não há personagem no Novo Testamento que seja mais discutido do que Paulo. No livro de Atos, que já fez parte do livro de Lucas, 16 capítulos, os últimos 16, do 13º ao final, são dedicados a Paulo. Ele entra em cena no 7º capítulo, e aqui no 9º ele tem a visão, ele tem a experiência de Deus, e ele sabe que o Cristo ressuscitado é um fato. Então, todo o livro a partir de então é dedicado a esta biografia de Paulo. Então temos suas cartas, mas quem é o personagem? Ele é tratado em Blake como um Estado, e ele é um Estado. Todos devem experimentar o que Paulo experimentou, todos devem. Você chega a esse ponto e de repente essa fome possui você e você não pode de forma alguma ser desviado. Você tem o mesmo zelo de Paulo. Como lhe é dito onde o livro de João começa um dos primeiros atos, ele vira a mesa no templo. Isto é, o personagem chamado Jesus Cristo. O estado para o qual todos estão se movendo. Ao folheá-lo, eles se lembram do Salmo 69, pois ele só vem para cumprir as Escrituras, e o zelo da casa do Senhor o destruiria. Seu zelo pela casa de seu pai o destruiria. Ele não aceitaria nada além disso. E aqui estava a história de Paulo, a história idêntica. Assim, todos alcançam aquele estado em que há uma sede que vai além do sonho mais selvagem, e não importa que incentivo lhe seja feito, você não pode aceitá-lo, não pode ser distraído. É algo que ninguém pode te afastar. É só que você está caminhando em direção à satisfação dessa fome, dessa sede. E então você chega lá. Chegar onde? Descobrir que existe um Cristo ressuscitado. Estou falando por experiência própria, não estou especulando. Fui levado esta noite em espírito à presença de Cristo ressuscitado, amor infinito, mais amor infinito. Essa é a forma que ele usa. Então Blake, que começa a história, e afirma que o Salvador ditou cada palavra para ele, ele disse: todas as manhãs isso me desperta e vejo o Salvador sobre mim, espalhando seus raios de amor e ditando as palavras deste suave canção. Bem, neste maravilhoso poema Jerusalém ele afirma: então Jesus apareceu e Albion soube que era o Senhor. Pegue a palavra Paulo e coloque-a onde ele usa a palavra Albion e isso traz todo o sentido do mundo para essa história. A humanidade universal era Jesus. E isso é verdade, pois cada um de nós será abraçado pelo Cristo ressuscitado, um por um, e nós somos o Cristo ressuscitado e usamos a sua forma, como nos é dito na 96ª placa de Jerusalém. Aqui sou abraçado pelo Cristo ressuscitado, a humanidade universal, que nos reúne a todos, um por um. E tinha aparência e semelhança de luz. Agora você sabe quem é a luz no poema. Pois eu te digo que é amor, pois quando você está na presença dele, você não consegue pensar em nada além de amor. E quando ele te abraça, há um êxtase que nenhum poder neste mundo poderia descrever. A alegria que é esse amor infinito. E você é isso. Você está vestindo a forma, o corpo do amor. E então ele manda você. Então Paulo faz a afirmação, quando alguém o questionou, ele disse: não sou um homem livre? Não sou um apóstolo? Não vi Jesus, o Senhor? Aqui está uma qualificação indispensável para o apostolado: apóstolo significa ser enviado. Então ele foi enviado para contar o que havia experimentado. E quem não viu o questionou. Mas direi a todos que não o viram, há uma bênção pronunciada sobre todos os que não viram e ainda assim creram. Você a encontrará no final de João, a bênção mais gloriosa para aqueles que podem ouvir a história, as boas novas da salvação e acreditar nelas antes de terem experimentado o Cristo ressuscitado. Então aqui você pode levar isso em todos os níveis. Considere isso do nível de ser, bem, o que você quer ser, porque toda a vida é apenas o apaziguamento da fome. Isso é tudo. A fome vem de um nível para outro.
Esta noite, se eu quiser pagar meu aluguel e estiver envergonhado, posso querer isso mais do que qualquer experiência de Deus neste mundo. Deixe-me pagar o aluguel primeiro e depois pensarei em Deus. Mas posso dizer-lhe que, nos dias da depressão na cidade de Nova York, posso ver agora que não pagava a renda. Fiquei sentado no silêncio o dia todo, apenas meditando, me imaginando no teto e me sentindo lá em cima olhando para o corpo abaixo. Posso ver a senhoria agora. Eu morava na 4th Street, no Village, na antiga Boêmia. Essa é a área boêmia da cidade de Nova York. Ela entrou e me viu sentado no silêncio, completamente apagado como uma luz, para ela, mas não para mim mesmo, e ela me gritou além da medida porque eu já lhe devia $65 naquele mês, e para ela eu não estava fazendo nenhum esforço para sair e conseguir um emprego que lhe pagasse $65. E eu estava sentado no silêncio buscando a Deus. E então, no final, quando eu não paguei a ela 2 meses e 3 meses, ela não aguentou mais. Eu disse: vou te dizer o que farei por você, vou pintar sua casa em vez do dinheiro. Bem, foi muito mais barato do que se ela pudesse contratar algum sindicalista, então ela pegou a tinta e eu pintei a casa para ela em vez do aluguel que eu devia a ela. Mas isso não me levou a sair e gastar o único par de sapatos que tinha tentando encontrar um emprego que não existia. Eu simplesmente sentei no silêncio e simplesmente contemplei Deus, e tive fome de Deus, e nada neste mundo poderia ter me satisfeito, exceto a experiência de Deus. Bom, não aconteceu naquele dia, naquele ano, mas veio em 1959. Então aqui, em 1959. Antes disso eu tinha tido a experiência de encontrar Deus, abraçado por Ele, mas era quase como algo verde demais para ser visto. Ser entendido. A compreensão realmente não veio à mente até julho de 1959. Quase 30 anos antes disso, sim, conheci e estive na presença de Deus, amor infinito, mas você não pode acreditar que você, essa coisinha, poderia ser tão bem-vindo, poderia ser isso, eu diria, agraciado. Porque você conhece suas limitações, conhece suas fraquezas, sabe tudo o que você é e não consegue acreditar nem por um momento que possa ser escolhido. Como poderia ser? E assim, você volta com toda a experiência, e mesmo assim, porque sabe o quão fraco e quão pequeno você é, você não consegue acreditar que você, dentre os bilhões deste mundo, poderia ser escolhido como Paulo foi. Só anos depois você percebe que Paulo era um ser violento. Ele saiu para prender todos os que pertenciam ao caminho, para trazê-los presos para Jerusalém. E ele carregava cartas consigo para assegurar-lhe que tinha autoridade para pegar qualquer pessoa no caminho enquanto se dirigia a Damasco para trazê-los, homens e mulheres, com destino a Jerusalém para receber o mesmo destino que ele permitiu a Estevão, pois ele consentiu na morte de Estevão, e Estevão foi apedrejado até a morte. Aqui estava este homem violento, um homem de zelo, de paixão. E ainda assim ele foi escolhido. E então você percebe que Deus tem sua maneira peculiar de nos chamar, um por um, e ele nos leva ao ponto em que você é tão zeloso e tão faminto pela experiência de Deus que, apesar de suas limitações, tanto intelectuais, morais e de todas as outras formas, ele quer isso. Como é dito no Apocalipse. Oxalá você fosse quente ou frio. Mas porque você não é quente nem frio, mas é morno, eu vou vomitá-lo. E então, você tem que estar com calor como ele estava ou com frio, seja a favor de todo o coração ou contra como ele era. Ele era 100% a favor da lei exercida externamente contra aqueles que davam a ela uma interpretação que ele nunca tinha ouvido antes, completamente contra ela e completamente a favor da lei como ele a entendia. E você chega a esse ponto e passa por esses extremos neste mundo, como fui forçado a passar por isso. 7 anos, na tenra idade de 20 e poucos anos, na casa dos 20, tendo nascido um filho, e conhecendo a alegria do amor de uma mulher, e então, por alguma coisa peculiar, jurar-me ao celibato e depois conhecer as alegrias da comida e jurar ser vegetariano. Bem, eu ainda não tinha adquirido o hábito de saborear um martini, então não posso dizer que desisti. Mas eu fiz.
sem álcool, sem fumar, essa violência extrema ao meu corpo. Achei que a violência contra o meu corpo era o caminho e não era o caminho. Mas durante 7 anos eu violei o corpo através dessas não ações, através da desistência, de uma restrição completa. Isso foi zelo. E então ele me ligou. Ele estava procurando por algo assim no coração de um homem. Ele poderia confiar nele então. Ele poderia mostrar-lhe a verdade. Ele seria igualmente zeloso na direção certa. Eu estava no caminho errado. Mas, pelo menos, fui zeloso na minha abordagem, nada poderia me desviar desses estados. Dançando na estrada, e eu era dançarino profissional, perguntava ao garçom: tem caldo de carne nesta sopa? Leve embora. Bem, nenhum restaurante neste mundo serviria sopa sem caldo de carne, nenhum restaurante de verdade. Eles poderiam abrir uma lata de Campbell's e servir sopa de tomate, mas não é um bom restaurante. E ainda assim, eu perguntava se tinha e quando eles diziam que sim, tire embora. E uma dieta rigorosa por 7 anos, e durante a noite desapareceu de mim quando Deus me chamou de uma maneira totalmente diferente, e você vê como toda a história das Escrituras é verdadeira. Pedro disse: não posso comer coisa impura, e então caiu um lençol com todo tipo de comida sobre ele, e a voz do Senhor disse: o que eu purifiquei, eu limpei, matar e comer. Não há nada impuro no meu mundo. Atos 10 versículo 15. Como o próprio Paulo poderia escrever aos Romanos: eu sei e estou persuadido pelo Senhor Cristo Jesus de que não há nada impuro em si mesmo, mas qualquer homem a quem isso for impuro, será impuro. Esse é o capítulo 14 do livro de Romanos, versículo 14. É impuro se você pensa que é impuro. Bem, eu pensei que todas essas coisas eram impuras e elas eram. Então ele me mostrou que não havia nada impuro. Deixe o homem em paz. Deus está nos chamando um por um e Deus é o ator, o único ator neste mundo. Ele está desempenhando todos os papéis para se expiar. Foi Deus quem realmente enviou a si mesmo, seu poder criativo conhecido por nós como Jesus Cristo, a este mundo, ocupando todas as formas. E quem está ferido, é Deus, e quem tem que expiar é Deus. Deus está fazendo a expiação, porque, como Jó, aqui está o experimento mais cruel e horrível perpetrado em um homem inocente e, portanto, aquele que o concebeu, que o está executando, o expiará. E ele expia isso. Agora, você pega. Se você é estudante da Bíblia, você pega o capítulo 3 de Romanos, e você só tem que ler alguns versículos, do 21 ao 26, e eles não são colocados em ordem cronológica da maneira como são colocados, mas existem apenas do versículo 21 ao 26 inclusive, e veja esta maravilhosa história da expiação de Deus. Ele o enviou, foi Deus quem enviou Jesus Cristo. É Deus. E ele nos fala agora do sangue. O sangue aspergido de Jesus é melhor que o sangue de Abel. Abel clama por vingança, por retribuição, e o sangue de Cristo clama, que é o próprio Deus, pois Cristo é realmente o poder e a sabedoria de Deus, por perdão e misericórdia. Pois Deus fez tudo. Então, o que ele poderia fazer comigo por ter me feito passar por tudo isso? Se você puder conceber estes 27 céus e suas igrejas, você será o templo do Deus vivo. Portanto, a igreja é a maneira moderna de dizer templo, ou sinagoga, ou tabernáculo. Como lhe foi dito: vós sois o templo do Deus vivo. 2 Coríntios 6 versículo 16. Então, quando ele fala desses céus e de suas igrejas, ele está falando de nós, fechados e vestidos como estamos. Então aqui, você consegue imaginar esses 27 pelos quais passamos? Qualquer pessoa aqui neste nosso mundo já passou por eles.
Você não volta e começa tudo de novo, você está caminhando em direção ao clímax inevitável que é despertar como Jesus Cristo, que é Deus. Todos estão se movendo em direção a um e esse é Deus. E ninguém falhará em toda a eternidade, nenhum. Então aqui posso compartilhar com vocês minha própria experiência. Eu experimentei isso. Fiquei na presença do Cristo ressuscitado e Ele é todo amor, assim como Blake viu tão claramente. E, estranhamente, por que deveria eu usar as palavras de Paulo? Pois quando ele me fez uma pergunta, ele me perguntou: qual é a melhor coisa do mundo? Minha resposta veio nas palavras de Paulo. Eu respondi no capítulo 13 de 1 Coríntios. E respondi: fé, esperança e amor, estes três permanecem, mas o maior deles é o amor. Versículo 13. E ele me abraçou, o próprio Deus me abraçou, e eu me tornei um com Deus, e assumi a forma divina, a forma do amor. E então ele me enviou. Um poder infinito me enviou. Quem me abraçou não me enviou, outro me enviou que representava o poder infinito. Eu estava diante dele, e aqui está o poder sem qualquer sentimento, puro poder. Poderia destruir o universo se assim o desejasse, e me enviou ao mundo para fazer o que estou fazendo. Então eu sou enviado por isso. Portanto, eu poderia dizer a qualquer pessoa hoje, no ano de 1965: não sou um homem livre? Não sou um apóstolo? Não vi o Cristo ressuscitado? E assim, ele chega ao fim. De agora em diante, ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as próprias marcas de Jesus. As marcas de Jesus são as experiências registradas nas Escrituras como sendo de Jesus. Seu nascimento, sua descoberta de Davi como seu filho, sua ascensão em forma serpentina e o selo da palavra de Deus sobre ele na forma de uma pomba. E então, essas são as marcas. Ele disse: de agora em diante, ninguém me incomode e crie problemas para mim, pois trago em meu corpo as próprias marcas de Jesus. Leia isso bem no final, no capítulo 6 do livro de Gálatas. Versículo 17. Então ele viu isso. Este é apenas um estado. Então todos devem entrar no estado de Paulo, e desempenhando o papel de Paulo você é Paulo. Você simplesmente sai e conta tudo, exatamente como aconteceu com você. Foi o que aconteceu com o Estado. Então Blake trata isso como um Estado. Mas ele passa, por incrível que pareça, de Paulo até o grande imperador, o primeiro que aceitou o cristianismo e fez dele a religião oficial. Então ele salta para uma figura lendária. Porque Carlos Magno? Ninguém sabe nada sobre Carlos Magno. Todas as histórias contadas sobre Carlos Magno são como as contadas sobre o rei Arthur. Mas todas essas histórias de Carlos Magno são apenas estados. Então ele escolhe aquilo que é pura lenda e nos diz que é o sexto estado pelos quais o homem deve passar neste quadro final. Bem, o que Carlos Magno fez? Você pode voltar para Constantino. Tudo bem, você aceitou o cristianismo como um fato, esse é Constantino. Aí você vai até Carlos Magno, você iria defendê-lo, porque todas as suas batalhas foram contra o chamado infiel que destruiria o cristianismo. Houve uma guerra por toda a vasta terra da Europa. E então vem o último, Luther. Bem, quem foi Lutero? Qual é o estado? Sabemos que ele era um homem. Eles o queimaram na fogueira por fazer o que fez, e ainda assim Blake trata Lutero como um estado. Qual é esse estado? Quando você quebra todas as restrições,
todas as organizações dentro da sua mente que o confinariam completamente a um ismo, quando a coisa toda se torna tão densa que você não consegue suportar e vê a trapaça por trás, a coisa toda se torna uma configuração política organizada em nome da religião e você não consegue suportar nenhum momento disso, e então você rompeu pelas pontes, por assim dizer. Então tudo começa de novo. Mas você escapou. Mas o importante em toda a série dos 7 é Paulo. Você começa com a visão, que é a fé de Abraão. E a fé para Abraão foi ver e ler as promessas de longe. Ele se alegrou por ver o meu dia, ele viu isso e ficou feliz. João 8 versículo 56. Isto aconteceu antes do nascimento de Isaque, isto aconteceu antes do exílio e da escravidão no Egito. E então ele traz Moisés, o grande legislador, que é também aquele que lidera todos os êxodos neste mundo. Quando alguém sai de algo que é uma tirania, é Moisés que o conduz para fora. Isso é Moisés nele. Estes são estados. Você sai do estado de alcoolismo pela liderança de um Moisés que o conduz para fora. Você sai do estado de qualquer pobreza de um Moisés. É um Moisés que é o líder do homem que nos leva de um estado para outro. Então ele nos leva à sabedoria de Salomão. Esse é o terceiro estado, sabedoria infinita. Ninguém foi mais sábio, dizem-nos, do que Salomão, portanto, pegue a essência das descobertas do homem, junte tudo, esse é o Salomão. O homem passa por esse estado, pois ele pensa que essa é a única coisa que, realmente, o homem pode descobrir por suas próprias energias. Bem, então vem Paulo, o quarto, e Paulo não chama isso de nada além de revelação. Ele disse: o evangelho que prego não é o evangelho do homem. Porque isso não foi ensinado por nenhum homem, nem o recebi de homem algum, mas veio pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1 versículo 11. E a revelação para Paulo foi Deus revelando-se em ação para a salvação do homem. Ele se revela, ele se revela. Então você fica na presença do Cristo ressuscitado e descobre que ele é exatamente aquele a quem você tem se oposto. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Bem, quem é você, Senhor? Eu sou Jesus, a quem vocês perseguem. Atos 9 versículo 4. E então uma transformação completa. Agora, deixe-me assegurar-lhe que Paulo nunca se tornou um cristão que o mundo diria. Paulo nunca desistiu desta fé no judaísmo. Ele percebeu que Cristo era apenas a flor, o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Pois no final ele afirmou: eu sou da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Você já procurou a palavra Benjamim para descobrir o que significa? O filho da mão direita. Bem, quem está sentado à direita? Não nos é dito que Cristo Jesus está sentado à direita do Senhor? E ele se chama Benjamim, filho da mão direita. Então ele o encontrou, foi abraçado por ele, tornou-se um com ele, então ele se senta à direita. Pois quando você é abraçado por Cristo Jesus você não é outro, você se torna um com ele. E a partir de então você não tem a sensação de estar divorciada dele. Sim, você está no mundo da carne e não pode compreender totalmente a glória da sua herança, ou pelo menos não pode tornar-se plenamente consciente dela enquanto ainda estiver no corpo. Mas você sabe que no exato momento em que isso for retirado, será pela última vez, e você está vestindo o corpo, esse corpo glorioso, do Cristo ressuscitado. Até então, você simplesmente deve seguir em frente e desempenhar o seu papel entre os homens. Bem, esta noite você pode voltar a qualquer nível e pegar o tema com o qual começamos esta noite. Os estados espirituais da alma são todos eternos, distinguir entre o homem e seu estado atual. Não condene o homem pelo seu estado atual. Ele está apenas num estado. Ele poderia ter entrado nesse estado,
consciente ou inconscientemente, então você deve criar um estado para libertar o homem para sempre. Tire-o do estado, se for um estado desagradável, para outro estado. Mas o homem não é o estado. Ele caiu num estado, e porque ele é a própria vida, ele a anima, e o estado torna-se vivo em seu mundo, bom, mau ou indiferente. E ele cai de estado em estado até passar por esses céus eternos. Então ele chega naquele estado onde a fome não é por dinheiro, não é por glamour, não é por saúde, não é por isso, é apenas por uma experiência de Deus, e nada no mundo poderia realmente satisfazer essa fome, mas uma experiência de Deus. E assim, quando ele tem a experiência de Deus, ele é Paulo, não é mais Saulo. Pois Saul era o faminto, o que desejava aquela experiência. Agora, a palavra Paulo significa desistir, parar, chegar ao fim. A busca terminou, ele encontrou o Cristo ressuscitado. Ele sabe que é verdade, e sabe disso por experiência própria, e isso veio por revelação. Aprove a Deus revelar seu Filho nele. E então ele não consultou ninguém de carne e sangue. Gálatas 1 versículo 16. Então, quando isso acontece com o indivíduo, ele sabe quem é Paulo. E ainda assim não há perda de identidade, ele ainda continua sendo John Brown ou Mary Smith deste mundo, mas desempenhou o papel de Paulo. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Essas coisas serão acrescentadas a você. Essa é uma citação real, é uma citação verdadeira. Eu diria, o reino dos céus. Conte-lhes a história, o testemunho de Jesus Cristo, a história contada no Evangelho. Apenas conte essa história. Deixe-os responder a isso, seja negativa ou positivamente. Então você conta essa história, mas também, não se esqueça que na mesma Escritura. Tudo o que você deseja, acredite que você recebeu e você receberá. Marcos 11 versículo 24. Então hoje, uma vez que a fome de uma pessoa não é para isso. Mas diga de qualquer maneira. Mas não diga nem por um momento que em outro nível sua fome pode ser satisfeita. Eles foram feitos para satisfação, não para frustração. E então, se esta noite alguém quiser uma fortuna, se alguém quiser alguma posição social neste mundo, ou um relacionamento familiar que foi rompido, tudo bem, se é isso que ele quer, então pergunte da mesma forma. O que você desejar? Deixe isso acontecer dentro do seu desejo, acredite que você recebeu e você receberá. Enquanto isso, ouça a história. A história deve ser ouvida por todos e respondida. Mas estamos naquela terceira coluna entre Abraão e Lutero. E você não irá falhar porque ninguém irá falhar, pela simples razão. Aquele que começou a boa obra em vocês, ele a completará. Filipenses 1 versículo 6. Portanto, não pense nem por um segundo que você irá falhar. Você passou por uma situação difícil, todos passaram por uma situação difícil, e Deus, em sua infinita misericórdia, escondeu de nós o que sofremos. Não deixe ninguém lhe dizer que você não fez isso. Mas tudo se soma, como se eles estivessem trazendo o diamante perfeito, e essa coisa perfeita é Deus. Alguma outra dúvida, por favor? Pergunta inaudível. Resposta. Onde os negros embarbados superam os brancos em 10-1. Mas foi a riqueza contra a falta de riqueza em Barbados, por isso durou apenas cerca de 24 horas. Todos os meus irmãos foram para casa com seus criados, mordomos e açougueiros para protegê-los no caminho para casa, porque representavam riqueza. Meu pai disse: "O quê? Alguém ousaria me tocar?" E ele disse ao motorista dele, que era um homem de cor, e meu pai sempre andava no banco da frente ao lado do motorista.
Ele nunca andava no banco de trás, sempre sentava ao lado do chofer. E ele disse ao chofer: leve-me até o cais. Se você conhece Barbados, poderia pegar o carro em que ele andava. Alguns homens fortes poderiam jogar a coisa direto no Caribe e afogar todos eles. E eles vinham às dezenas de milhares com paus, facas e tudo mais. Meu pai sentou-se bem ao lado dele, confiante de que ninguém ousaria tocá-lo. Ele ouviu uma voz dizer ao chefe: deixe-o passar. E aquele motorista, nervoso como um. Ele estava assim, tremendo. Mas ele dirigiu aquele carro como uma faca quente na manteiga. E ninguém tocou no meu pai, mas todos os meus irmãos correram como loucos. Estava tudo dentro dele. E ele morreu da mesma maneira. No dia em que morreu, ele disse ao meu irmão Colin: vou hoje e disse: não, papai, você não pode ir hoje. Ah, sim, vou hoje. Este é o meu dia. Ele foi naquele dia. Ele era simplesmente positivo. Durante toda a sua vida ele foi assim. Não havia dúvida em sua mente sobre nada. No mesmo dia em que ele morreu, este é o dia em que vou e ele foi naquele dia. E ele amava. Ele amava a todos, mas não tinha apenas respeito por eles, tinha respeito por si mesmo, um grande respeito. E o único livro que ele realmente leu, e ele sabia disso, foi a Bíblia. Não pude discutir a Bíblia com ele sabia disso e vivia de acordo com isso. E que vocês vivam de acordo com isso. Todos vocês. Por hoje é só. Boa noite.